Shalom, meus irmãos. Aqui é o apóstolo Emerson Casburgo. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que eu julgo estar alinhado com o momento que nós estamos vivendo. E no momento tão turbulento por conta desse ataque do coronavírus sobre a igreja, sobre o mundo, o que me vem à atenção, o que me chama a atenção é a quantidade de desinformação, de mentira e de engano que tem sido despejado nas mídias sociais, principalmente na TV aberta e também na TV fechada. E a velocidade como essas mentiras, elas se propagam e também o custo que elas causam, elas travam, elas roubam mente, roubam coração, distorcem, desviam, levam pessoas para lugar nenhum. Mas esse é um espírito que está atuando de forma mais intensa nesse tempo. Mas ele é bem conhecido por parte da igreja e principalmente por parte dos sacerdotes mais experientes, mais antenados com o mundo espiritual. Na verdade, esse espírito ele ronda o povo de Deus e a igreja há muito tempo. Ele é especialista em enganar, em mentir, em isolar e então desviar a igreja, desviar a ovelha. Muitas igrejas já passaram por divisões por causa desse espírito. Do mesmo jeito que hoje o sentimento que nós temos no nosso coração a respeito do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso estado, é um sentimento de um país dividido, de uma cidade dividida, de pessoas pensando diferente. Não há unanimidade, né? Às vezes, até mesmo no meio da igreja, nós estamos vendo isso penetrar, essas divisões. Esse espírito nós nunca o vimos com os olhos, não há nenhum relato. Eu, por exemplo, nunca li nada a respeito de alguém que eu houvesse encontrado com ele cara a cara e com os olhos pudesse ter observado. Então, o que nós temos são personificações, ou seja, personagens bíblicos que nitidamente estavam agindo debaixo da influência desse espírito. E para melhor entendermos ele, seguindo a linha dos teólogos que estudam essa área, nós daremos um nome a ele, que é o mesmo nome do personagem da Bíblia que mais se alinha às coisas que esse espírito faz. O nome dele é Jezabel. Estarei falando sobre o espírito de Jezabel. Talvez você já tenha ouvido seu pastor falar a respeito disso, o irmão da intercessão dizer isso, o teu líder de célula fazer isso. Toda vez que há uma mentira, uma fofoca, um engano, há um irmão se isolando, há uma divisão, há uma contra-informação, toda vez que alguém lucra com uma mentira, o espírito de Jezabel, ele sempre, com certeza, está ali no meio, ele sempre está ali incitando isso. E o texto que nós vamos ler está em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. 3 coisas importantes eu quero ressaltar desses 3 versículos, que são extremamente ricos em detalhes, e o Espírito pode te levar, o Espírito de Deus pode te levar a uma revelação ainda muito mais profunda que aquilo que eu vou dizer aqui a você. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer é lembrar você que Deus tem 3 atributos principais. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, você não vai encontrar esses atributos em nenhum dos espíritos das trevas, e nem entre a humanidade, em nenhum ser criado. Você vai encontrar esses atributos. Esses atributos são pessoais.
Eles são exclusivos de Deus, fazem parte da divindade do Deus que nós servimos. Ou seja, os espíritos das trevas, e aqui em foco o espírito de Jezabel, ele não é onipresente. E por não ser onipresente, ele se alimenta de informações. Uma das características, o primeiro ponto que eu quero ressaltar, uma das características mais importantes do espírito de Jezabel, ele é extremamente bem informado. Ele possui uma rede de informantes. E aqui eu quero te chamar a atenção para isso. Primeira coisa, dentro desse primeiro tópico, não despreze o nível de conhecimento e de informação do espírito de Jezabel. Quando você luta com esse tipo de espírito, você precisa estar muito bem informado também. Informação se vence com informação. Então, informação só se vence com mais informação, com informação verdadeira, com informação pura, original, nítida. Se eu quero vencer o espírito de Jezabel que está mentindo para a minha nação, eu preciso aprender a me informar. Uma das coisas que está me chamando muita atenção nesse tempo, onde muitas pessoas estão sendo enganadas. Quem é que está sendo enganado? Quem é que está sendo alvo de uma mentira? São aqueles que são menos informados. Eu sei que você já deve ter pensado nisso, mas por que você acha que no Jardim do Éden a serpente escolheu Eva e não Adão para enganar, para mentir? O diabo não é burro, meus irmãos, ele escolheu a presa mais fácil. E por que isso? Porque Adão caminhava com Deus todos os dias na viração da tarde. Então Adão era um homem extremamente informado. Provavelmente as informações que Eva tinha eram as informações compartilhadas por Adão. E é possível que essas informações elas viessem já fragmentadas, chegassem fragmentadas a Eva. Era muito mais fácil conseguir enganar quem recebe a informação de um terceiro do que quem recebe a informação da fonte. Perceba a perspicácia do espírito de Jezabel. Ele é um espírito muito bem informado. E isso exige que o seu oponente, no caso nós, a Igreja Verdadeira do Cristo, nós aprendamos a nos informar. Se você é uma pessoa desinformada, se você é uma pessoa que não se preocupa com isso, por favor, reveja esse seu ponto. A segunda coisa nós vamos ver no versículo 2. Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Segunda característica do espírito de Jezabel que eu quero ressaltar aqui. A primeira foi que ele é um espírito muito bem informado. Está lá no versículo 1. Acabe contou tudo a Jezabel. A segunda característica que nós lemos aqui no versículo 2, que eu quero dizer para vocês, é que o espírito de Jezabel, ele vai, por meio da mentira, provocar intimidação. Tentar plantar no teu coração, tentar plantar na tua mente a intimidação. Você vai ficar com medo de fazer o que você fazia. Você vai querer se esconder. Você vai ficar paralisado. É uma espécie de veneno, como a picada de uma serpente, que paralisa seu oponente para que ele não possa fugir ou não possa mais se defender. Você se sente abatido, você se sente cansado, você se sente amedrontado. A mentira que intimida. Olha o que Jezabel está falando aqui para Elias. Que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Perceba que essa é uma mentira terrível e quando a gente lê todo o texto a gente observa, porque mais tarde Elias
caminha por 40 dias, tem todo o processo de discipulado com Eliseu e tal, e Jezabel ainda estava viva, e Jezabel, não há nenhum relato de que Jezabel houvesse passado pelo castigo que ela disse que passaria, se ela não impusesse sobre Elias a mesma coisa que Elias, no dia anterior, havia imposto sobre os profetas de Baal que estavam sobre a sua tutela. Ou seja, Jezabel disse, olha, Elias, se eu não te matar do jeito que você matou os meus profetas, eu quero que os deuses me castiguem. E a gente sabe que os deuses não castigaram ela. A gente sabe que era um blefe. A gente sabe que era uma mentira, foi uma mentira. E Elias deixou isso entrar no coração. Não deixe a mentira de Jezabel entrar na tua vida. Se você der ouvidos para Jezabel, você vai ficar intimidado. Existem irmãos que não fazem mais o que estavam fazendo, têm medo de voltar a fazer. Existem irmãos que abandonam o seu chamado. Homens e mulheres que se suicidam porque deram ouvidos ao espírito de Jezabel. Então, revisando, no primeiro versículo nós vemos que o espírito de Jezabel é um espírito muito informado. E no segundo, é um espírito que intimida por meio da mentira. E no versículo 3 diz, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida e chegou até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Aqui nós vemos um sintoma de alguém que foi picado pela serpente Jezabel, e é um sintoma do veneno da intimidação agindo na alma humana. Que sintoma é esse, apóstolo? Isolamento. Elias começa a andar sozinho. Ele deixa ali em Berseba o seu servo e sai sozinho. Sai isolado. Sai em depressão. A gente sabe aonde tudo isso termina. Termina na caverna, onde Elias vai e tem aquele embate mais tarde com Deus. O espírito de Jezabel não é um espírito que deve ser menosprezado, mas é um espírito que deve ser confrontado, que deve ser enfrentado, que deve ser resistido por meio da palavra de Deus, por meio do nome de Jesus e por meio da habilidade do Espírito do Senhor na condução dos relacionamentos. Perceba que nós estamos falando de um Elias que há um dia atrás estava em cima do Monte Carmelo, orou, o fogo caiu do céu e matou 450 profetas de Baal. Imagine se isso tivesse acontecido com você, o nível de fé aonde você estaria. E um dia depois, esse homem parecia uma criança, correndo de medo, intimidado. Nós precisamos tomar muito cuidado em dias turbulentos como esse, onde Satanás está tentando prender a nação, prender a família em caverna, onde Satanás está prendendo a mente e o coração de muitas pessoas. Estão com medo de voltar a fazer o que faziam antes, de voltar a viver como viviam antes. Não acredite no espírito de Jezabel. Informe-se. Confronte o espírito de Jezabel com o nome de Jesus, com a oração, com a habilidade do Espírito Santo de Deus nos relacionamentos. Faça isso. Estude a palavra de Deus. Busque a revelação do Espírito de Deus. E não deixe que Jezabel faça com você o que ela fez com Elias. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.